Olá, querido aluno, tudo bem? Estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como surgiu a escrita e como que a gente conhece essa escrita hoje em dia, quais foram as mudanças que aconteceram. Vamos lá, então. Isso é a página 87 até a página 91 do nosso livro de história, tá bom? Muito bem, as sociedades e a escrita. Vocês estão observando essas imagens aí? Elas estão lá na abertura do nosso capítulo, na página 87. Essas imagens, você conseguiu entender tudo que está escrito nelas? Sim? Eu acho que não, mas mesmo assim, está escrito, né? E nem sempre a gente consegue entender. Por que a gente não conseguiu entender tudo? Porque está escrito em outros idiomas, muito bem. Agora, como que a gente começou a conhecer todos esses idiomas? Como que isso se deu, né? É isso que a gente vai aprender agora. Você sabia que o ler e o escrever faz parte do direito do cidadão? Pois é, as pessoas hoje em dia elas têm direito de saber ler e escrever. Está escrito na nossa Constituição, que é a nossa lei principal, né? Decifrar as palavras é importantíssimo para a forma como a gente vive hoje em dia. Observe essa imagem, por exemplo. As pessoas conseguiriam entender que está tendo uma promoção, uma liquidação nessa loja se eles não soubessem ler? Então, ela é uma faixa branca com algumas coisas escritas. Se você não soubesse ler, você não saberia o que está escrito, né? Então, não ia poder aproveitar para gastar menos dinheiro, né? Nesse caso, né? Ia pagar mais caro por algumas coisas. E o ônibus? Os ônibus são todos iguais. Se você não souber ler, você não consegue decifrar o que está escrito e vai que você entra no ônibus errado, né? Então, essa imagem, ela está aqui e o nosso livro traz isso para mostrar para a gente que nós precisamos saber ler e escrever. Você sabia que alguns historiadores dizem que a escrita ela começou a acontecer na antiga Mesopotâmia? Aqui na imagem nós temos um mapa que também está no seu livro, lá na página 89, que mostra mais ou menos em que região estava localizada a Mesopotâmia, né? Então, olha aqui no vermelhinho, olha onde que é, bem longe do Brasil, né? Naquela época não existia o papel, mas como que as pessoas faziam para escrever? E como que era a escrita naquela época? A forma era muito simples, eles usavam um estilete, né, algo com uma ponta afiada, e eles gravavam símbolos na argila úmida. Tem aqui também, olha, um tablete, né, com uma escrita do jeito que eles faziam naquela época. Ficava mais ou menos assim, era na argila úmida. Agora, tem aqui dois conceitos importantíssimos que a gente precisa aprender. Antigamente, e a forma como a escrita começou a acontecer, foi feita através de ideogramas e pictogramas. Professora, mas o que são os pictogramas? Está escrito aí na imagem, são figuras que representam diferentes objetos. Se eu quero falar tesoura, eu vou desenhar algo que represente isso aqui. Então, é uma pictograma, tá? Ele representa os objetos. Agora, o ideograma é uma imagem ou uma figura que representa uma ideia, tá? Por exemplo, eu consigo dizer, mostrar para você aqui, olha, isso aqui é o amor. Eu consigo fazer isso? Não consigo. Então, eu preciso criar uma imagem ou uma figura que represente a ideia do amor, certo? Ou um outro tipo de ideia. Então, isso é o ideograma, tá? E o pictograma é para os objetos, tá bom? E eles eram feitos nessas placas de argila úmida para ficarem gravados. E depois que estava tudo pronto, eles pegavam essa placa e colocavam ao sol para que secasse. A escrita, ela tem algumas funções, certo? Tinha algumas funções naquela época e hoje em dia desempenha várias funções, mas naquela época tinha funções diferentes. A primeira das funções era a contabilidade do governo. Então, eles anotavam ali quantos alimentos eles tinham, os grãos, eles também anotavam os impostos, o que eles tinham recebido, o que ainda faltava receber,
né? Então, a parte de contabilidade do governo era usada a escrita. Também tinha a questão das leis, certo? Um tempo depois, as pessoas começaram a perceber a necessidade e também a saber que os reis, eles eram considerados como pessoas que falavam por Deus, né? Então, como eles consideravam muitos reis, eles começaram a anotar o que os reis falavam. Por exemplo, não pode fazer tal coisa. Então, eles iam lá e anotavam, e aquilo ali se transformava em uma lei que todas as pessoas precisavam seguir. Aquela placa com a escrita também se considerava que era sagrada, porque o rei tinha falado, e o rei era o representante de Deus. Naquela época, não existia escola, certo? Mas existia um tipo especial de escola, que eram para umas pessoas que eram chamadas de escribas, tá? E às vezes a gente vê algumas historinhas da Bíblia que falam assim, os escribas e os fariseus. Os escribas eram pessoas que eram responsáveis pela escrita. Eles eram funcionários do rei e eles eram encarregados de escrever aquilo que precisasse ser escrito. Tudo isso aconteceu na região da Mesopotâmia. Mas não foi só lá que começou a acontecer a escrita. Também aconteceu no Antigo Egito, e era muito parecido com o que acontecia na Mesopotâmia. Essa imagem aí, como vocês estão vendo, ela tem no nosso livro, é um escriba sentado, né? Então, ela foi descoberta ali na região do Egito, tá? E hoje em dia, ela está no Museu do Louvre, em Paris, como sendo uma parte da história, um exemplo da história daquela época. No passado, na região do Egito, as pessoas tinham o costume de escrever nas paredes dos templos. Eles tinham uma outra característica, que era de escrever, de inventar, né, ou de escrever nas folhas do papiro. Professora, o que é papiro? É uma planta, tá? Que recebe o mesmo nome. Então, quando eles colocaram assim, folhas de papiro, é porque era uma planta que eles tiravam o material para poder fazer aquela folha. Como que eles faziam? Eles tiravam do caule os pedacinhos da madeira, juntavam vários pedaços e imprensavam, tá bom? E aí ela ficava parecendo uma folha, mais ou menos assim. Você consegue perceber as linhazinhas? Essas linhas, elas são o caule do papiro, tá bom? E aí depois eles nomearam a folha como sendo papiro em homenagem à árvore, tá? Mas só que não eram só os egípcios que usaram o papiro. Depois de muitos anos, se transformou em algo comum no mundo todo. E até na Idade Média, o papiro ainda era usado para receber a escrita, né? E nós temos registros no mundo todo hoje de papiros com escritas em diversos idiomas, tá? Essa aqui é a planta, né? A árvore do papiro. Então, eles tiravam dali do caule e prensavam para poder fazer a folha, né? Muito bem. Então, esses mais ou menos foram o surgimento da escrita, como que aconteceu no passado, certo? Eu espero que você tenha entendido. Um abraço e fica com Deus. Educação Adventista, muito além do ensino.